Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de coloquitindas. Voltou e as cortou em pedaços e pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: morte existe na panela, homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Podemos amenizar as luzes. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, por vermos uma atmosfera de adoração tão tremenda, Pai, porque nada tem a ver com aqueles que estão no altar, com aqueles que tocam, com aqueles que cantam, com aqueles que pregam. Tudo tem a ver contigo, com a tua glória. Se o teu Espírito não se mover, não trouxer liberdade, nada pode acontecer conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor, pela multimídia, por cada um daqueles que liberou da parte do Senhor, os nossos pastores. Que eu e o Clay sejamos agora instrumentos em tuas mãos. Muito obrigado por cada vida que está aqui nesta noite, Pai, para receber mais o teu coração, porque cremos que o Senhor tem infinitamente mais para fazer, e cremos também que não sairemos aqui da mesma maneira que nós entramos, porque onde o teu Espírito está, aí a liberdade. Eu creio, Pai, que o Senhor fará algo novo nesta noite. Eu não sei de que maneira ou de que forma, mas eu sinto isso no meu interior, que um tempo novo está chegando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus lindos, o tema da ministração desta noite é superando o tempo da fome. E quando eu falo sobre fome, eu não me refiro à fome literal. Eu me refiro a algo que nós desejamos muito. Assim como o nosso estômago natural, ele indica que nós estamos precisando de alimento e sentimos fome. E a fome, ela tende a gerar em nós um estresse, uma inquietação, um mau humor. Do mesmo jeito, quando nós temos fome de algo na nossa vida, nós ficamos inquietos também. Nós muitas vezes até nos precipitamos em comermos aquilo que não é apropriado. Às vezes você está com uma fome literal tão grande, que você se projetou para comer aquela comida tão deliciosa, mas de repente você não aguentou e comeu besteira antes. É o que você faz muitas vezes numa festa. Quando você vê, tem aquele jantar maravilhoso, só que você não aguenta muita coisa na hora do bolo, porque já ingeriu tantos salgadinhos, tanto refrigerante, que na hora que o jantar está pronto, você não aguenta mais nada. E é interessante que da mesma maneira, isso se atribui às nossas fomes, relacionada aos nossos sonhos, relacionada à fome, aplicando para você de casar, o desejo de não ficar para titio ou para titia, a fome e o desejo de ser pai, de ser mãe, a fome e o desejo de prosperar financeiramente, porque você é uma pessoa trabalhadora, trabalhador, e até hoje você percebe que as suas tentativas não têm trazido resultados. A fome de ser usado por Deus, porque você tem um chamado ministerial, e você não quer estar no banco se sentindo inútil, você quer fazer alguma coisa. A fome de ver a cura na sua família, de ver aqueles que estão com o coração endurecidos, restaurados, de ver você realizando aquele sonho da faculdade concluída, do carro comprado, da casa própria. Todos nós que viemos aqui, nós temos fome de algo, e esse não é um problema, porque até Jesus ele teve fome, quando ele chegou perto de uma figueira,
e ela só tinha folhas e não tinha frutos, e o Senhor a secou. O problema não é termos o desejo por algo, ansiarmos por algo. O problema são as precipitações que a fome emocional e espiritual provocam em nós, nos levando muitas vezes a ingerirmos comidas que serão danosas para nós. Muitas vezes a nossa carência por amigos nos faz confiar em todo mundo, enquanto nós precisamos acreditar nas pessoas. Agora também eu quero trazer algo para você. Se alguém chegar para você e não for fiel à sua amizade, isso não tem nada a ver com você. Você não pode carregar uma responsabilidade daquilo que você não fez. Eu falo isso por quê? Porque nós temos muito isso. Você quer tentar um negócio, você não erra na maioria das vezes porque você quer errar. Você erra tentando acertar, sim ou não? Mas temos muita gente que passa na nossa cara. Eu não falei para você? Aconteceu muito isso comigo. Eu não falei para você que não acreditasse em fulano de tal? Que não ungisse tal pessoa? Aí eu fico pensando quantas pessoas, porque não vimos nenhuma, chegaram para Jesus e disseram: eu não falei para o Senhor que não acreditasse em Judas? Quantos chegaram para Samuel e disseram: eu não falei para você que não acreditasse em Saul? Nem todo mundo começa errado, as pessoas mudam. E na hora que você teve uma posição de casar, por exemplo, aquele homem era o melhor de Deus para a sua vida, aquela mulher era o melhor de Deus para a sua vida, mas deu lugar ao diabo. Quando você decidiu estar na igreja, você tinha uma paixão por Jesus, você tinha uma paixão em servir. Mas o ser humano é mutável, e nós não podemos deixar que a sociedade gere sobre nós um peso que não nos cabe carregar. Até porque Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Só que nós precisamos ser cautelosos em relação à fome que nós sentimos, porque todos nós passamos por esse processo do desejo que está no nosso coração não acontecer. E por isso estamos na igreja, jejuamos, buscamos de Deus, ouvimos a palavra, fazemos campanha, saímos da igreja turbinados em fé, crendo. E às vezes você diz: meu Deus, como seria bom fulano de tal estar aqui para ouvir essa palavra também. Só que Deus, Ele não fala para ausentes, Ele fala para presentes. E é interessante que houve fome em Gilgal, e Eliseu voltou para lá. Qual o interesse do profeta em voltar para uma região que não tinha nada para oferecer para ele? Os filhos dos profetas estavam lá. E o que o fez voltar não foi o lugar em si, mas foram as pessoas. O bem mais precioso depois do Senhor Jesus que nós temos aqui na terra são as pessoas. Eu sempre digo, não adianta você estar em palácios e não estar do lado de pessoas que você ama. Não adianta você estar no melhor lugar, ter a maior conquista da sua vida e não poder desfrutar dela. Todo trabalhador não é apenas digno do seu salário. Todo semeador é digno também de desfrutar do fruto da semente que ele plantou. Então é interessante que Gilgal, naquela época, estava passando um período de fome. E os filhos dos profetas, treinados por Eliseu, estavam sentados, sem saber o que fazer, sem saber que atitude tomar. Se não fosse a ida do profeta Eliseu até aquele lugar, eles possivelmente morreriam de fome. Quando Eliseu chega, a primeira coisa que ele diz, sem saber o que cozinharia, sem saber que alimento proveria, a primeira coisa que ele diz: peguem as panelas e coloquem no lume, ou seja, no fogo. Exponham as panelas. Como é que você vai colocar água para ferver, meu lindo e minha linda, se não tem arroz para cozinhar, se não tem macarrão para imergir?
Como é que você vem para a igreja sem a motivação de receber de Deus, de entregar ao Senhor e de receber dele? Todos nós temos um propósito. Como é que você vai fazer um bolo se você não tem os ingredientes? Mas naquela hora, o primeiro direcionamento em uma estação de fome que Deus trouxe através do profeta foi: peguem as panelas e coloquem no fogo. Esquentem a panela com água. Primeiro princípio que eu aprendo com você nesta noite é: andar com Deus não é primeiro conseguir o alimento para depois colocar a panela para ferver. Primeiro você ferve o coração para depois receber o alimento que Ele precisa te dar. Quantos creem nisso? Foi com o coração fervido que uma multidão procurou Jesus ali no deserto e foi curada. Foi com o coração fervido que um paralítico com 4 homens foram na casa de Jesus em Cafarnaum. Foi com o coração fervido que você veio aqui nesta noite dizendo: Deus, está aqui minha panela, e a panela que tem para colocar no teu fogo, no teu altar, é o meu coração. Eu não sei o louvor que vai ser cantado hoje, a pregação vai ser ministrada, eu tenho mais ou menos um vislumbre daquilo que eu farei ao longo da semana, mas eu não tenho uma certeza do que acontecerá. Eu não sei se o pagamento vai chegar, se a feira vai ser boa, se as vendas vão fluir, se o milagre vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho, é uma panela, é o meu coração disposto a ser aquecido pela tua presença. Primeiro princípio, para vencer a fome da sua história: coloca água para ferver. Diga para o seu irmão: coloca água para ferver. Aí os incrédulos chegarão para você e dirão: mas o que é que a gente vai cozinhar? Você vai dizer para o seu irmão: Deus vai prover. Camarada quer o carro, mas não sabe dirigir. Pessoa está pedindo a Deus uma esposa, um varão já começa a entrar no curso preparatório. Está pedindo a Deus para ser usado, e usada não está amolando ferramentas. Não para orar nem para buscar. Tem compromisso com tanta coisa, mas não quer ter compromisso com a obra. Investe em tantas coisas, mas não quer investir no terreno fértil que é a obra de Deus, onde você está abençoando vidas. Hoje, quando eu vi através do comandante Isaac, do professor Everton, a oportunidade que nós tivemos de orarmos por aqueles jovens, de liberarmos uma palavra na cavalaria, eu fiquei maravilhado, porque eu disse: Deus, a semente da tua palavra, ela foi plantada. E o que eu tenho dito a Deus é: Deus, eu não sei o que é que vem para dentro da minha panela. Eu não sei o que vai acontecer na segunda, na terça. Eu sei de uma coisa: se tu és a fonte, tu és a água que eu preciso. A panela está aqui, pode encher. Se o fogo está no teu altar e na tua presença, eu me exponho, a tua presença aquece o meu coração. Porque se meu coração estiver aquecido, eu vou ter amor para fazer as coisas, eu vou ter entrega, eu farei com alegria. Porque a pior coisa do mundo é você fazer algo por obrigação, e a melhor coisa é você fazer o que você ama, o que te dá prazer, o que traz ao seu coração regozijo. Quantos creem que é assim? Digam aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Mana, filha, naquele momento de fome, Eliseu disse ao moço: vá na floresta e traga alguma coisa para colocar na panela. A gente pode fazer um guisado aqui de ervas.
Só que o moço que foi era um moço inexperiente. E quando ele chegou diante de uma trepadeira silvestre, que tinha ervas venenosas, porém ele não sabia. Ele não fez isso de propósito. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu prefiro pessoas inexperientes, que tenham amor e disposição para servir e aprender, do que gente que sabe, ou pensa que sabe, mas não sai do lugar. São pessoas cheias de ideias para o teu negócio. É gente que quer te ajudar como coach, mas não se ajuda. É gente que quer te ensinar o que não aprendeu. É gente que quer repassar aquilo que não tem buscado viver. Se não busca viver, não tem autoridade para me passar. Se não busca também ser humilde, não tem autoridade para me falar o que eu preciso ouvir. Por quê? Porque aquele que abre a boca para falar também tem que ter humildade para sentar para ouvir. O líder jamais será um bom líder se ele não passar na prova e ser aprovado como bom liderado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Às vezes dá impaciência na gente, porque se você prestar atenção, os mais disponíveis são os menos experientes. Aqueles que acham que sabem, os filhos dos profetas, não foram até a floresta. Foi o moço: eu vou. Aí muitas vezes é fácil chegar e apontar: fulano errou, mas errou tentando acertar. Quando eu vejo que uma pessoa se esforça, quando eu vejo que uma pessoa se entrega, eu só me lembro de um episódio que a minha esposa ela passou. Não éramos casados ainda, e no ministério que fazíamos parte, éramos noivos. Ela trabalhava na feira, e aí a igreja me abençoou com uma viagem para um congresso em Goiânia, onde nós fomos de ônibus. Ela não conseguiu o seu recurso total, e eu falei: amor, nós vamos casar lá. Ficava separado, homens e mulheres. E se você não for, eu não vou. Ela disse: não, você vai, você foi abençoado. Mas ela colocou o pé no chão, ela disse: eu vou para essa viagem. E ela chegou para o pastor e ela perguntou: pastor, eu pago a metade antes, o senhor me permite durante a viagem pagar o restante? O pastor disse: permito. Ela fez algo que me surpreendeu. Ela cozinhou muitas tortas salgadas, fez bastante pão de mel, e na viagem no ônibus, lá vem a minha noiva, na época a pastora Márcia, com 2 caixas que não tem tamanho. Ela vendeu durante 2 dias de viagem, que o povo ficou querendo mais, todo o pão de mel e toda a torta salgada. O pastor e a pastora choraram. Disseram: Márcia, nós só queríamos ver a sua motivação. Tantos tiveram a proposta de vir e não vieram, porque ela chegou para eles e disse: olha, eu consegui o restante para poder pagar. E eles disseram para ela: você não vai pagar nada. O que você ganhou com a venda do pão de mel e da torta salgada, você vai gastar lá para você e para o seu noivo. Nós não queremos nada, nós estamos lhe abençoando. Mas ela teve a motivação de fazer alguma coisa. Porque que a igreja Encontro das Águas não faz retiro. Eu procuro hotéis e nós já fizemos muitos. Só que o coração do pastor André é muito amoroso. Chega na hora: pastor, eu quero ir, minha família é tanta gente. Vai, coloca para dentro. Nem fale comigo, porque eu boto todo mundo para dentro. Quem vai pagar, pastor? Já me perguntaram: o Espírito Santo. Eu digo: eu não sei, Deus vai prover. Eu não posso ficar à frente de algumas coisas, porque eu não sou duro, eu sou firme em relação a princípios bíblicos. Mas se você chegar chorando para mim, eu não vou ficar nu no meio da rua, né? Mas eu pego um pano, me cubro e dou minha roupa, e você vai embora com ela. Quem me conhece sabe.
Eu não tenho dificuldade, eu não tenho apego às coisas dessa terra. Só que muitas vezes procurávamos hotéis, e a gente passava um ano com a igreja no vermelho, porque pessoas se comprometiam em pagar. E teve uma ocasião que a gente falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, tem uma equipe que não pode, vamos tentar levantar o recurso, vamos fazer uma feijoada. Levantamos a feijoada, eu trabalhando, os irmãos também, para a gente conseguir pagar o restante do lugar do hotel, porque precisávamos quitar tudo antes do retiro. E aqueles que disseram que não tinham condições, alguns nem sequer vieram, não venderam senha, não vieram para ajudar a encher um copo de refrigerante com a feijoada, não foram. E olhe que eu disse: deixa os bichinhos, porque a equipe que estava comigo disse: não, pastor, certo é certo. Eu falei: você está certo, eu também reconheço. Mas talvez eles não puderam. Não, pastor, certo é certo, eles não trabalharam, então eles não vão. Então tem gente que não quer fazer nada, mas são pessoas opiniosas. Para vencer a fome, conte com quem é disponível. Fala para o seu irmão: conte com quem é disponível. Diga: conte com quem é disponível. Acertando ou não, tendo limitações ou não, essa pessoa está do seu lado. Essa pessoa entra na floresta, enfrenta espinhos, prepara trilhas, faz o que for para ver a tua vitória, para ver a tua família restaurada, para ver a tua vida financeira estável, para ver o teu ministério erguido, para te ver curado. Entenda, Deus quer usar uma geração que ninguém dá nada, que ninguém acha que aqueles irão se mover, mas Deus levanta os pequenos para confundir os grandes, os fracos, para confundir os fortes, e aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Quantos fazem parte dessa geração? Erga suas mãos, diga aleluia, e aplauda o Rei. E para finalizar, trouxeram. Ele trouxe ali, aí colocaram as coloquintindas ali venenosas para cozinhar. E quando aqueles que conheciam bem o que era, eles foram comer, diz a palavra que eles viram que era venenosa e não puderam comer, porque havia morte na panela. Aí vamos julgar aquele que foi pegar porque não reconheceu. Não, ele não fez de propósito, ele não sabia. Ele tinha disponibilidade. Mas Eliseu não pegou o caldo e jogou fora. Eu só quero dizer uma coisa para você. Mesmo que dentro dessa panela que é você, com água fervente da presença de Deus, alguém sem querer ou por querer tenha colocado algo venenoso, diga assim para o seu irmão, diga: Deus não vai desprezar isso. O que é isso, meu pastor? É que a dor vai ser o testemunho, a enfermidade será a cura, a miséria financeira será o testemunho da provisão de Deus. Ele não joga o caldo fora, ele diz: eu vou pegar essa maldição e vou transformar em bênção. Ele não era nada, ela não era nada, eles não tinham nada, eles não serviam para nada, ninguém dava nada por eles, mas eu dou. Eu quero dizer que aquilo que eles eram vai servir de testemunho para que outros sejam alcançados, para que outros sintam empatia na história dele e dela, e entendam que se eu restaurei este homem e esta mulher, eu posso restaurar outras vidas também. Se você crê, diga aleluia. Ele pegou farinha e colocou. Diga assim o seu irmão, diga: Deus não joga o caldo fora, mesmo que ele esteja envenenado. Jesus falou, né? Se alguma coisa mortífera viermos a comer, não nos fará dano algum.
A única coisa que ele faz é engrossar o caldo, é fazer do caldo pirão. E eu quero dizer para você, diga assim para o seu irmão, pergunta assim para ele, dá uma sacolejada nele sem deslocar o ombro dele. Fala assim para ele, diga, se a panela está no fogo, diga, se você tem disponibilidade, se você está contando com gente que te ama, diga, Deus não vai jogar o caldo fora. Diga, essa semana o pirão vai engrossar. E quando o pirão engrossa, ele não apenas alimenta, mas ele traz saciedade por mais tempo. Caldo entra e logo logo já é digerido, mas o pirão, quando ele entra, ele sacia por mais tempo, ele tem durabilidade. O que Deus está por fazer na sua vida não é apenas algo que vem como sopro ou vento de palha, que vem hoje e amanhã não está, mas é algo que vai soprar e vai ficar, vai perdurar, vai permanecer. Essa é a semana onde o pirão vai engrossar. Se prepare para comer o melhor dessa terra e testemunhar do poder de Deus, porque a fome que você passou, você jamais passará novamente. Eu falo isso como profeta de Deus. Se você recebe, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Oh, Ele supre suas necessidades. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Aleluia. Deus me mandou hoje mandar um áudio para os líderes, e eu quero falar uma coisa de Deus para vocês. Eu tive um sonho de ontem para hoje, e eu via que nós estávamos em uma reunião aqui na igreja, com todos os líderes e liderados. E nesse sonho, eu vi que nós iríamos comer pirão com arroz, e é interessante, com carne guisada. Mas é interessante que o pirão, ele estava ralo. É como se tivessem colocado pouca farinha. E alguns diziam, eu gosto assim. Outros diziam, não, tudo bem. Como que para não me preocupar. Alguns diziam, pastor, tá bom assim. Eu falei, não, esse pirão tem que engrossar, ele tem que trazer substância. Então de repente, quando eu entro nesse sonho para a cozinha, eu tive uma visão do anjo do Senhor naquele fogão com um caldeirão bem grande. Eu não brinco com isso, eu sou profeta de Deus. E eu via ele mexendo uma panela, e ele disse, eu trouxe a farinha, e eu quero dizer que vocês vão comer pirão grosso. E eu perguntei a Deus um sonho, o que é isso? Eu perguntava ao anjo, o que é que você está querendo dizer? Ele disse, diga à liderança que essa semana o pirão vai engrossar, que eu estarei entregando dons e revelações, que eu vou renovar as forças para que eles possam voar ainda mais, que eu estarei sarando as feridas e curando as chagas que estão abertas em seus corações, que eu farei na família de cada um deles aquilo que até hoje eles têm clamado. Diga a eles que a farinha começa a ser deitada, porque eu já dei ordem aos meus anjos. E eu disse, Deus, porque eu estou vendo o anjo? E o Senhor diz, porque a minha palavra se cumprir. Eu dou ordem aos meus anjos a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. A minha igreja,
E de repente eu via, e eu dizia: gente, nós vamos comer um pirão grosso. E de repente eu dizia: agora está lá na cozinha. E todos corriam para lá para se servirem, mas ninguém via mais o anjo. Mas o pirão tinha uma consistência que quando ele entrava no prato, dava até trabalho de soltar da colher. E todos começavam a saborear e diziam: isso está maravilhoso. E Deus diz: convoque toda a liderança hoje à noite e fale isso, que é tempo de, em unidade, engrossar o pirão, que não se conformem com um caldo ralo, porque eu tenho mais para dar, eu tenho mais para fazer. Agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você crê nisso, diga aleluia.